Olá, alunos, tudo bem? Vou resolver nessa videoaula a questão número de 22 do ENAD 2012 para o curso de administração. É uma questão relacionada à área de finanças. Vamos ler então aqui a questão. O microempresário está avaliando a captação de recursos com o objetivo de implementar um projeto de substituição de equipamentos de sua empresa. Do total dos recursos necessários, 40% serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a um custo de 10% ao ano. O BNDES, só lembrando, é um banco do governo que visa fomentar as atividades produtivas. 10% dos recursos serão obtidos de uma linha de crédito do banco, com o qual a empresa mantém relacionamento. Então, 10%, 40% vai vir do BNDES, 10% vai vir de um outro banco, um banco privado, no caso. Estou imaginando que seja um banco privado, mas pode ser também, por exemplo, o Banco do Brasil ou mesmo a Caixa Econômica Federal, tá? Mas de um banco, não um banco de desenvolvimento, a um custo de 18% ao ano. E o restante de recursos necessários virão dos lucros retidos da empresa, ou seja, se 40% vem do BNDES 10% e 10% de um outro banco, então o restante que virá dos lucros retidos vai ser 50%, para completar os 100% dos investimentos necessários. Os lucros retidos, só lembrando, ele é recurso do capital próprio, né? Os lucros do exercício vão ser alocados no capital da empresa, que é capital próprio. Tá? Com base nas especificações da captação de recursos acima, descrita e desconsiderando o risco do projeto, a gente está avaliando sem risco, e os efeitos do imposto de renda, avalie as seguintes afirmativas. 1. Então a gente vai avaliar de uma por uma. Tá? O custo de capital de terceiros do projeto de substituição é de 5,8% ao ano. Segunda afirmativa que a gente vai avaliar. Se a rentabilidade do projeto está estimada em 19% ao ano, então o custo de capital próprio desse investimento deve ser inferior a 22,4%, também ao ano, para que o empreendimento seja viável. Ok. Terceira afirmativa, a expansão do endividamento deve promover o aumento no custo de capital próprio da empresa. Então vamos primeiro elencar todas as informações que a gente tem, depois a gente vai questão por questão, afirmativa por afirmativa, tentando validar ou não cada uma das afirmativas. E ao final ele pede para marcar uma dessas opções. É correto afirmar. É correto o que se afirma em somente a alternativa 1, somente a alternativa 2 na opção B, 1 e 3, 2 e 3, ou as três afirmativas estão corretas. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é cada uma dessas afirmativas, o que é correto, o que não é, e depois marcar a opção correta. Vamos ver aqui as informações que a gente tem. Então a gente tem que do BNDES vão vir 40% dos recursos para esse projeto de investimento, a um custo de 10%. Lembrando que BNDES, financiamento, é capital de terceiro. Né? Então, BNDES, fonte BNDES é capital de terceiro. Linha de crédito, 10%. 10% dos recursos vão vir de uma linha de crédito com o banco que a empresa tem em conta. Há um custo de 18% ao ano, também capital de terceiros. Lucros retidos, 50% dos recursos. Há um custo de, nós não sabemos, inclusive a gente vai precisar calcular isso. Capital próprio, né? O lucros retidos é capital próprio.
ok? Vamos então avaliar a primeira afirmativa. O custo de capital terceiro do projeto de distribuição é de 5,8. A primeira coisa que se vem em mente nessa questão, inclusive é uma avaliação errada, é que eu vou pegar, para me calcular o custo de capital terceiro, pegar 40% de 10, tá? Que dá 4, e somar com 10% de 18, que dá 1,8. 4 mais 1,8, 5,8. Ah, ele diz que o custo de capital terceiro é 5,8. Ah, então essa afirmativa está correta. Não, não está correta. Isso é uma afirmativa, desse jeito que eu fiz aqui, não está correto. Porque eu não posso ter 10% o custo do BNDES e 18% uma linha de crédito do banco, e tirando uma média desses dois, eu encontrar 5,8. Não é possível. A média deve estar entre 10 e 18, claro. Né? Por quê? Porque eu usei essas ponderações aqui de forma incorreta. Porque 40% não é 40% dos capitais terceiros, é 40% do capital total. Então eu tenho que saber quantos por cento do capital terceiro representa BNDES e quantos por cento do capital terceiro representa a linha de crédito. Para aí sim eu fazer essa ponderação. Então vamos fazer dessa forma. Então, na realidade, o capital de terceiro do BNDES representa 80%. Por quê? A soma dos capitais de terceiro representa 50%. Então, 40 mais 10, 50. 80% é BNDES. Por quê? Eu vou pegar e dividir 40 dividido por 50%, que vai dar 80%. Ok? 10 dividido por 50% vai dar 20%. Agora sim, 80% do meu capital de terceiro vem do BNDES e 20% da linha de crédito do banco. Agora sim eu posso fazer aquele cálculo. 80% de 10 mais 20% de 18. 80% de 10 dá 8, 20% de 18% dá 3,6. 3,6 mais 8, 11,6. Então, eu posso dizer que o custo de capital terceiro desse projeto é de 11,6%. Portanto, essa afirmativa aqui está incorreta. Então, eu não vou aceitar essa afirmativa aqui não, ela está incorreta. Ok? Cuidado, né? Que às vezes nem sempre a primeira impressão é a correta. Tá? Nesse caso, é um caso em que a gente tem que ter cuidado. Segunda afirmativa, se a rentabilidade do projeto está estimada em 17% ao ano, então o custo capital próprio desse investimento deve ser inferior a 22,4% ao ano, para que o empreendimento seja viável. Vamos ver aqui. A primeira coisa que eu fiz aqui foi dar nomes a essas fontes. Então, o BNDES eu chamei de BN, ok? Linha de crédito do banco eu coloquei LC e lucros retidos eu coloquei CP, que é capital próprio. E a gente não sabe o custo de capital próprio desse projeto, máximo desse projeto, né? Ok, então a gente pode resolver essa segunda alternativa, avaliar essa segunda alternativa pelo custo médio ponderado de capital. Então, se eu pegar e ponderar cada um desses custos pelos seus percentuais, a gente vai ter o custo médio de capital, né, do investimento, ok? E a partir disso a gente pode encontrar exatamente o nível máximo de capital próprio, o percentual máximo de capital próprio que a gente pode ter no projeto, o custo de capital próprio que a gente deve ter no projeto. Então, eu posso dizer que 40% de 10, BN vezes 40%, mais 10% de 18, 10% da linha de crédito, mais 50% do capital próprio, tem que ser inferior a 17%. Isso daqui é o custo de capital da empresa, né, ou do projeto. Então, o custo de capital, no caso aqui, é ponderado por essas participações dessas fontes,
tem que ser menor do que 17. Lógico, eu tenho um custo de capital de dinheiro menor do que a rentabilidade do projeto. Ok? Vamos então substituir. BN é 40%. É 10% vezes 40%. 40% de 10. Linha de crédito é 10% de 18%, que é o custo. 50% é o capital próprio, 50%, e a gente vai encontrar exatamente esse custo de capital próprio, tem que ser menor do que 17%. Ora, 40% de 10 dá 4, 10% de 18 dá 1,8, mais 50% do capital próprio tem que ser menor do que 17%. 4 mais 1,8 dá 5,8. Eu passando esse 5,8 para o outro lado, eu vou ter que 50% do capital próprio tem que ser menor que 17% menos 5,8, que vai dar 11,2. 50% é 50 sobre 100 e 11,2% é igual a 11,2 dividido por 100. Eu posso cortar esse 100 com 100 e passar exatamente esse 50 para o outro lado dividindo. A gente vai ter 11,2 dividido por 50, que vai dar 0,2240. Então, o custo de capital próprio tem que ser menor que 0,2240. 0,2240 é 22,4%. Então, para que a gente atinja essa rentabilidade aqui, o custo capital próprio, né, deve ser inferior a 20,4. Encontrei exatamente o valor, então a afirmativa 2 está correta. Tá? Então, a partir do custo médio ponderado de capital, a gente consegue resolver essa questão. A expansão do endividamento deve promover o aumento do custo de capital próprio da empresa. Tá. A expansão do endividamento seria você aumentar a participação de capitais de terceiro em relação aos capitais próprios. Vamos pegar esse exemplo aqui exatamente esse mesmo exemplo. Então, hoje eu tenho uma participação de 40%, 50% de capitais terceiros e 50% de capitais próprios. Vamos ver o que é que vai acontecer com esse custo de capital aqui, né? Se eu aumentar essa proporção, se ele for maior, né? Se eu aumentar a proporção de capital terceiro, essa afirmativa está correta. Se ele for menor do que 22,4, então essa afirmativa estaria incorreta. Vamos supor então que eu aumente a participação do BNDES para 50% e da linha de crédito para 20%. Logicamente, a participação de capitais próprios passará a ser 30%. Vamos fazer aquele mesmo cálculo, esse mesmo cálculo aqui que a gente fez anteriormente, usando essas proporções, 50%, 20% e 30%. Fazendo os mesmos cálculos, né, 50%, 20% e de capital próprio só 30%, a gente vai ter 50% de 10, que dá 5, 20% de 1,8, que dá 3,6 e 30% de capital próprio. 5 mais 3,6, 8,6, passa para o outro lado diminuindo, 17 menos 8,6 vai dar 8,4, 30% do capital próprio tem que ser menor do que 8,4, 30%, 8,4%, corta 100 com 100, passa 30 dividindo para o outro lado, a gente vai ter 8,4 dividido por 30. 8,4 dividido por 30 dá 0,28, ou 28%, ou seja, o capital de terceiro que deveria ser inferior a 22,4, agora é 28, ou seja, aumentou o custo de capital próprio da empresa. Portanto, a afirmativa 3 está correta. A expansão do endividamento deve promover o aumento do custo de capital próprio da empresa. Ok? Então, a afirmativa 3 está correta. Resumindo todas as três afirmativas, a gente tem a afirmativa 1 incorreta, a afirmativa 2 correta e a afirmativa 3 correta. A única opção das 5 elencadas na questão é a letra D. Então, resposta correta, letra D, bate com o gabarito do ENAD. Ok, gente, bons estudos.